Boa tarde a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopelli Villanueva. Desde já, eu agradeço as inúmeras doações que recebo e continuo me ajudando nessa empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu comentei nos vídeos anteriores, no que diz respeito aos ataques terroristas que Israel sofreu do grupo Hamas e a posterior guerra entre Israel e a faixa de Gaza, sobre o histórico do Hamas e como Israel ajudou a criar o Hamas para destruir a Al-Fatah, a Organização para a Libertação da Palestina, e dividir o movimento palestino. E agora saiu uma notícia no New York Times que denuncia o fato de que Israel sabia do planejamento dos ataques do Hamas com mais de um ano de antecedência. Veja que coisa grave. O Serviço Secreto Israelense sabia dos ataques do Hamas. E a declaração de certas pessoas ligadas ao governo israelense é que eles teoricamente subestimaram esses ataques, ou pelo menos a possibilidade desses ataques. Vamos ser bem sinceros. Você tem um serviço de inteligência que é considerado, entre aspas, um dos melhores do mundo, a não ser que os israelenses estejam blefando com relação ao Mossad. O segundo ponto é que, se você tem uma possibilidade de ameaça de ataque ao teu território, no mínimo, você vai se respaldar para investigar essa situação ou então reforçar a defesa deste território. Então é muito estranha a história que está surgindo e que foi denunciada inclusive pelo New York Times. Eu vou dar uma lida aqui para vocês, né? Aqui traduzindo já para português, chamado assim: Israel conhecia o plano de ataque do Hamas há mais de um ano. Um plano revisado pelo The Times expôs o ataque em detalhes. As autoridades israelitas consideraram uma aspiração e ignoraram avisos específicos, né? Aí vamos lá. Vamos descer aqui, ler só uma parte da matéria. Autoridades israelenses obtiveram o plano de batalha do Hamas para o ataque terrorista de 7 de outubro, mais de um ano antes de acontecer. Mostram documentos, e-mails e entrevistas. Mas os militares e os serviços secretos israelenses consideraram o plano uma aspiração, considerando demasiado difícil para o Hamas executá-lo. O documento de aproximadamente 40 páginas, que as autoridades israelitas batizaram de um muro de Jericó, delineou, ponto por ponto, exatamente o tipo de invasão devastadora que levou à morte de cerca de 1.200 pessoas. O documento traduzido, que foi revisado pelo New York Times, não estabeleceu uma data para o ataque, mas descreveu um ataque metódico destinado a subjugar as fortificações ao redor da faixa de Gaza, assumir o controle das cidades israelenses e invadir bases militares importantes, incluindo uma divisão de quartel-general. O Hamas seguiu o plano com uma precisão chocante. O documento pedia uma saraivada de foguetes no início do ataque, drones para derrubar as câmeras de segurança e metralhadoras automatizadas ao longo da fronteira, e homens armados entrando em massa em Israel, em parapentes, em motocicletas e a pé. Tudo isso ocorreu em 7 de outubro. O plano também incluía detalhes sobre a localização e a dimensão das forças militares israelitas, centros de comunicação e outras informações sensíveis, levantando questões sobre a forma como Hamas reuniu sua inteligência e se houve fugas dentro do sistema de segurança israelita. O documento circulou amplamente entre os líderes militares da inteligência israelense, mas os especialistas determinaram que um ataque dessa escala e ambição estava além das capacidades do Hamas, de acordo com os documentos das autoridades. Não está claro se o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e outros líderes políticos importantes também viram o documento. No ano passado, pouco depois do documento ter sido obtido, responsáveis pela divisão militar israelita em Gaza, responsável, né, aqui é a tradução, né, pela defesa da fronteira de Gaza, disseram que as intenções do Hamas não eram claras. Ainda não é possível determinar se o plano foi totalmente aceito ou será manifestado, será realizado. Leia-se uma avaliação militar revista pelo The Times. Depois, em julho, apenas 3 meses antes do ataque, um analista veterano da unidade 8200, a Agência de Inteligência de Sinais de Israel, avisou que o Hamas tinha conduzido um exercício de treino intenso com a duração de um dia inteiro, que parecia semelhante ao que estava descrito no projeto. Mas um coronel da divisão de Gaza ignorou suas preocupações, de acordo com os e-mails criptografados vistos pelo The Times. Refuto totalmente que o cenário seja imaginário, escreveu o analista das trocas de e-mail. O exercício de treino Hamas, disse ele, correspondia totalmente ao conteúdo do Muro de Jericó. É um plano concebido para iniciar uma guerra, acrescentou ela, não é apenas um ataque a uma aldeia.
as autoridades admitem em privado que, se os militares tivessem levado a sério esses avisos e redirecionado esforços significativos para o sul, onde o Hamas atacou, poderia ter atenuado os ataques ou possivelmente os evitado. Eu recentemente escrevi um texto sobre esse assunto, na verdade na minha comunidade aqui do meu vlog e também do Facebook, né? O meu seguinte entendimento. A denúncia de um jornal americano afirmando que o governo israelense, há pelo menos com um ano de antecedência, sabia da possibilidade de ataque de Hamas, muda totalmente o nosso entendimento sobre a guerra. Se os eventos denunciados na imprensa americana estão corretos, Israel permitiu de forma propositadamente o ataque para declarar guerra. Claro que pode ser proposital e pode até não ser, mas eu acho muito remoto. Vamos analisar pela lógica deste governo. Você tem um grupelho terrorista que atua num território hostil e que você tem um relativo controle sobre esse território. Vejamos, por exemplo, você tem formas tecnológicas, espionagem, dentre outras coisas, que dão a entender que esse grupo é capaz de fazer certas bizarrices ou então certas atitudes que podem lesar o seu país. Mesmo com um ano de antecedência, esse organismo não investigou absolutamente nada, ou então esse organismo investigou e talvez tenha permitido isso. Até para ter um pretexto para uma guerra. Claro que aqui está no âmbito da teorização, mas eu não duvido de nada. Nações são capazes de fazer isso. Vejam, por exemplo, o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos declararam a guerra contra o Iraque através de uma ameaça que não era real, através de uma mentira. A história que os americanos inventaram de que Saddam Hussein possuía armas químicas e biológicas era tudo mentira. E detalhe, se retroalimentaram das mentiras, disseram que boa parte dessas armas foram transportadas para a Síria, ou coisa parecida, etc. É sempre a retroalimentação da mentira. Da mesma forma que o Hamas é uma criação israelense, ou pelo menos foi incentivado pelo Estado de Israel para destruir a Al-Fatah, e no caso a OLP, nós podemos até fazer uma analogia sobre a questão da Al-Qaeda. A Al-Qaeda foi criada justamente para combater os soviéticos no Afeganistão, só que o feitiço veio contra o feiticeiro. Então, muitos desses grupos terroristas islâmicos, eles têm procuração de certos países para fazer o trabalho sujo. Só que, claro, eles têm autonomia. Eles também têm seus interesses próprios. E vocês podem ter certeza de uma coisa, quando Israel começou a patrocinar o Hamas, começou a promover o Hamas e até permitir que o Hamas crescesse dentro da faixa de Gaza, eles sabiam de tudo. Eles sabiam que era um grupo extremista, eles sabiam que era um grupo ligado à Irmandade Muçulmana, eles sabiam que era um grupo hostil a Israel, e mesmo assim eles retroalimentaram essa besta, esse monstro, justamente para destruir a facção rival, para dividir o movimento palestino, para dividir, claro, as facções palestinas que reivindicavam a nacionalidade palestina. E não me vem dizer, como certos comentaristas que agora apareceram, que aquilo foi uma atitude ingênua do Estado de Israel. Parem com isso. Isso não é verdade. Não é verdade. Tá? Isso aí é simplesmente... isso aí é safadeza, entendeu? Veja que Israel tem um histórico de falsa bandeira. Vide o caso da Operação Lavon de 1954, quando Israel tentou criar uma falsa bandeira contra o Egito. Ou seja, pessoas ligadas ao serviço secreto israelense, mancomunados com judeus egípcios, explodiram bombas para que as potências, tanto a França e a Inglaterra, fincassem, né, o poder militar no canal de Suez contra o Nasser. E o plano foi descoberto. Israel criou uma falsa bandeira contra o Egito. Agora, quando se observa certos comentaristas que são neoconservadores, que são pró-Estados Unidos e pró-Israel de uma forma completamente irrefletida, tipo o Dr. Ock, André Leicht, todos esses caras, eles partem da pressuposição de que o palco da política internacional é um palco em que há mocinhos e bandidos. Parem com isso. Não é porque certas potências totalitárias que nos repugnam, como a China, como a Rússia, a Arábia Saudita, e a Arábia Saudita é aliada de Israel, é aliada dos Estados Unidos, ou mesmo a Rússia, não é porque esses sistemas políticos nos pareçam abjetos, é que a democracia não seja capaz de também realizar atos abjetos. É muito estranha
essa história do Estado de Israel? Eles foram informados com mais de um ano de antecedência, ninguém investigou suficientemente isso, ou pelo menos talvez tenha investigado, mas é até possível, e isso me parece uma baita de uma barbaridade, que um próprio Estado permita que seus cidadãos sejam assassinados para declarar guerra a outro país. Porque será muito mais lógico, evidentemente, combater esses terroristas na raiz. Só que nós temos um sujeito chamado Benjamin Netanyahu, que para a direita neoconservadora é quase como se fosse um deus, mas ele é um corrupto, é um pilantra. Aquele homem é um homem realmente completamente desprovido de caráter, é um homem inescrupuloso. Aliás, muitos dirigentes israelenses são inescrupulosos. É isso que nós temos que ver. Eu vou continuar aqui a leitura. E por quê? Porque o governo Netanyahu provavelmente tem intenções de ocupar Gaza e transformá-lo num protetorado judeu de fato, o que era antes de direito. A história por si só é escandalosa e desmente o mito do Estado de Israel como uma mera vítima atacada no jogo da disputa pelo Oriente Médio. Compromete até mesmo a credibilidade do governo israelense perante seus próprios concidadãos, já que civis israelenses e seus compatriotas foram expostos à chacina do inimigo. Vamos ver onde acaba esse filme trágico para a farsa. O que me deixou mais chocado não é o fato do New York Times retratar algo que é bastante suspeito de uma false flag, né, de uma falsa bandeira, tá? Ou seja, o governo israelense sabia, o governo israelense poderia ter feito alguma coisa e não fez absolutamente nada. E colocou em risco a própria segurança do país. Claro que, teoricamente, o Hamas jamais seria capaz de conquistar Israel. Porque, militarmente falando, eles são muito poderosos. Mas se você quer um pretexto para declarar uma guerra, é deixar ser atacado. Claro que aqui nós estamos no âmbito ainda da especulação, tá? Eu reconheço isso. Porém, é muito suspeito. Vejam que o Serviço Secreto do Egito informou o Estado de Israel, com 3 dias de antecedência, que Israel seria atacada. Pelo menos é o que surge por aí. E Israel não fez nada? Não fortaleceu? Não reforçou a sua fronteira? Isso é muito estranho. Será que foi erro mesmo? As pessoas querem comparar, por exemplo, a guerra do Yom Kippur, pegando a guerra do Yom Kippur como exemplo, mas no caso em questão, é uma coisa muito mais grave. É muito estranha essa história. E teve gente aqui, eu até vendo aqui os comentários, tem que ser, sabe o que é o negócio? Tem que ser idiota, bolsonarista, evangélico pra falar merda. Porque não entende porra nenhuma do Estado de Israel, porra nenhuma da Palestina e fica dando pitaco. Teve um idiota aqui que escreveu assim: nem precisa se esforçar muito. Se a suposta denúncia tivesse sua factualidade irrefutavelmente comprovada, a mídia brasileira estava ensandecida com o fato. Mas comprovado ou não, muda o caráter anti-ocidental e antissemita de grupos como o Hamas. Idiota, sabe que você não entende uma coisa? Não é porque o Hamas seja antissemita ou seja anti-ocidental que o Estado de Israel tem que comprometer seus próprios concidadãos para declarar uma guerra a um outro país e matar também civis de outro país. O fato do Hamas ter atacado Israel, e se Israel foi cúmplice desse ataque, ou pelo menos permitiu esse ataque para declarar uma guerra, que é uma possibilidade, lamentavelmente é. Então, nós temos um contorno muito grave aí. Um contorno escandaloso, até para o governo israelense. Tá? Um contorno completamente escandaloso. Mas vocês têm essa mania de endeusar Israel, endeusar os Estados Unidos, quando nós temos 20 anos de políticas criminosas destruindo o Oriente Médio, desde a guerra do Iraque. Quantas pessoas morreram desde a invasão da guerra do Iraque? O país foi destruído. Saddam Hussein não era uma maravilha, mas havia estabilidade no país. Olha a guerra civil da Síria. Vocês acham que as potências ocidentais não financiaram muitos daqueles grupos que estavam matando civis sírios? Vocês são tão idiotas a ponto de achar que os americanos são os angelicais, que os israelenses são angelicais? Parem com isso. Vocês são os débeis mentais acreditando nisso. Na política internacional, infelizmente, é um palco do demônio. É um palco onde não existem esses escrúpulos. Infelizmente. Nesse ponto, eu assino embaixo, embora eu não concorde com a linha de pensamento dele em muitos aspectos, com o professor John Mearsheimer,
que escreveu muito sobre o assunto, dizendo porque as potências mentem, porque os líderes das grandes potências mentem. Existe um livro dele falando sobre isso. E ele mostra que Estados Unidos, União Europeia, tudo isso, em nome dos seus interesses, são capazes de mentir, são capazes de causar guerras, são capazes em nome dos seus próprios interesses. Aí tudo porque vocês acreditam na sacralidade angelical da democracia liberal. Ora, parem com isso. Isso que eu estou falando é a realidade concreta. Não é o que vocês idealizam. Não é essa frescura, essa viadagem de vocês acharem que vocês são ocidentais. E daí? Ocidental mata. Ocidental patrocina terrorismo islâmico também. Estados Unidos deu arma para a Al-Qaeda. E vocês acham que eles não sabiam o que era a Al-Qaeda? Israel patrocinou o Hamas. E vocês acham que eles não sabiam o que era o Hamas? Vocês acham que eles não sabiam o que era a Irmandade Muçulmana? Inclusive na Operação Lavon, que foi a falsa bandeira que era para Israel, eles queriam culpar a Irmandade Muçulmana pelo ataque ao governo egípcio. A coisa é muito suja. Aí tem um outro aqui, né? Um outro aqui, um bobinho. Tem um bocado de doidinho de rodoviária, né? Olha aqui, o idiota. Ah, meu Deus do céu. O que tem mais é idiota dando palpite. E qual seria a intenção desta história ser publicada? A intenção é de informar. Se ela for verdadeira, tem que ser informada, não é isso? A busca pela verdade? Acho difícil. Numa guerra, primeiro a morrer a verdade. Enfioremos pelas vítimas inocentes à mercê de assassinos e narrativas. Claro, é aquela história. Para deixar Israel incólume de suas políticas, então vale você mentir também. Você colaborar com a mentira. Pobre dos povos que não aceitaram o amor de Jesus. Isso é papo de evangélico. Olha, isso que me dá tristeza no mundo evangélico. E olha que eu tenho amigos evangélicos, respeito os evangélicos, tá? Alguns evangélicos são pessoas respeitáveis. Mas tem um povinho que não leu absolutamente nada sobre o assunto e fica dando pitaco baseado em credulices tirados, sei lá, do olho da bunda. Que não tem nada a ver, entendeu? Então veja que aqui nós temos uma notícia muito grave. E a pergunta que não quer calar. Benjamin Netanyahu sabia ou não sabia? Essa que é a grande pergunta. Será que ele fez isso para ganhar maior força política, para ter um motivo para destruir o Hamas, ainda que é o preço dos cidadãos israelenses? É uma pergunta que é factível. Claro que o Dr. Rock e muitos outros que são pró-sionistas, eles vão afirmar que não, isso é uma ideia absurda, e não sei o que. Não, pera ali, a ideia absurda não. O governo sabe com um ano de antecedência de um ataque. As pessoas treinam. Os próprios informantes dizem, olha, vai atacar. E o governo israelense diz, não, isso não vai acontecer, não sei o que. Veja, é até possível, a princípio, é até possível que Israel tenha cometido uma burrada extrema. É até possível. Mas eu acho muito pouco provável. Tá? É até possível. É bastante provável que tenha havido falsa bandeira. Tá? Outra coisa aqui. Outro idiota. Bolsonarista, Olavete, ou então, sei lá, pró-sionista ou evangélico. New York Times é um jornal editorial sabidamente de esquerda. Quer dizer, ele já desmereceu a informação só pelo fato de ele rotular de esquerda. É interessante, quando o New York Times critica o Alexandre de Moraes, eles são os primeiros a citar. Alexandre de Moraes é um ditador, está sendo denunciado na imprensa estrangeira. Agora, quando o New York Times denuncia também os podres de modelos arquétipos de países que eles defendem, porque o evangélico idealiza uma Israel que não existe. 99,9% desses pastores protestantes, desses evangélicos, nunca leram nada sobre a história de Israel moderna. Nunca leram nada. Eles são um zero à esquerda em matéria de conhecimento sobre o assunto. Eles simplesmente fazem uma conexão absurda entre o Estado de Israel, fundado em 1948, com a Israel antiga, que não tem nada a ver. Né? O próprio primeiro-ministro israelense disse muito antes dessa reportagem que todos seriam julgados após a guerra, inclusive ele. Então, independente de saber ou não, a falha da segurança que resultou nas mortes será julgada. Ué, mas a questão é o seguinte, quem disse que foi falha? Pode ter sido, pode não ter sido. A pergunta que não quer calar, as autoridades israelenses sabiam do ataque? A princípio sabiam. Resta saber por que eles deixaram Israel ser atacada.
se eles deixaram para criar uma situação ou um álibi para atacar a faixa de Gaza, ou se foi por pura incompetência mesmo. E aqui são dois problemas que pesam para o Estado de Israel. O primeiro problema é o mito da infalibilidade da segurança militar israelense e da inteligência israelense. E eu confesso, tá? Eu confesso que eu acho muito pouco provável que isso seja aceitável. Porque um ataque que é preparado com 1 ano de antecedência, e esses caras não fizeram absolutamente nada, simplesmente, né, e detalhe, com informações afirmando, olha, vai ter ataque. Serviço Secreto do Egito dizendo, vai ter ataque. E até no dia do ataque houve até um desarme da fronteira. Eu disse, não, o que é isso? Isso é uma coisa muito suspeita. Né? Isso aí está muito estranho. Isso está muito estranho. É uma história muito mal contada. Né? Aí teve um outro idiota aqui que me escreveu, meu Deus, como esse conde se transformou em um petista louco e alucinado, inventando os maiores absurdos para defender seu regime e acalmar a juventada. Eu disse, não, pera lá, eu estou falando de uma informação do New York Times. Qual é a relação do New York Times com o PT, seu idiota? Sabe o que é o teu problema? É que você é um bolsonarista débil mental que fica viciado em pornografia de zap, dessas pornografias bolsonaristas que você lê, porque isso é pura pornografia. Pornografia barata. Eu acho até que a beisola do OnlyFans é melhor do que você assiste no celular, de tanta asneira que é um tumor no seu cérebro. Esse pessoal já criou uma realidade paralela. Tá? Aí o cara fala assim, é a Globo do Partido Democrata. É sempre aquela coisa. Esse pessoal sempre faz o seguinte, eles usam argumentos ad hominem. Né? Argumentos ad hominem. Então, para eles, não existe a objetividade. Existe tão somente a versão que se conforma àquilo que ele quer. Esse é o delírio da direita neoconservadora. Aliás, e eu confesso, eu já fui desse meio. Eu sei que a cabeça do neoconservador racionaliza as coisas de uma forma tão absurda, tão ideológica, porque ele realmente tem uma visão sacralizada da democracia liberal, do capitalismo e do americanismo. E isso sem prejuízo do sionismo. Ele acha realmente que o sionismo é quase algo sacralizado, é quase santo. Assim, os americanos e os judeus estão isentos do pecado original segundo a lógica desses loucos. E veja uma coisa, tá, Partido Democrata, blá blá blá, etc. Prova que é falso. Prova que a notícia é falsa. Onde é que está dito que é falsa a notícia? Se esse documento existe, se autoridades israelenses dentro, intramuros, estão declarando isso. Que houve uma possibilidade de false flag, ou uma possibilidade, no mínimo, de uma negligência criminosa do Estado israelense com relação aos próprios cidadãos. Mas é aquela história. Para ficar lendo pornografia bolsonarista que você fez, que ficam num círculo, porque eu já vi isso. Eu tenho amigos meus que enlouqueceram, surtaram, perderam a noção completa da realidade. Inclusive eu me afastei para manter a minha sanidade mental. Porque eles criaram uma realidade paralela. E quando a gente fala a verdade, eles racionalizam. Uma vez, eu estava falando até com um amigo meu sobre o Trump, que eles endeusam e tudo mais. Ele disse, olha, o Trump mandou $1 bilhão de armas para a Arábia Saudita esmagar o Iêmen. Aí sabe o que ele fez? Dentro do raciocínio louco do neoconservador, como ele tem um problema sério com a realidade, ele dizendo que a culpa era dos democratas, porque esse acordo já tinha feito tudo. Ele tirou do nada isso. Ele disse, não, meu filho, não tem nada a ver com democrata, isso é coisa do Trump mesmo. O Trump, como os Estados Unidos são aliados da Arábia Saudita, isso é uma coisa óbvia. E muitos desses neoconservadores são ignorantes, eles são tão parecidos com a esquerda, eles são cheios de chavões. Eles não têm leitura. Tá? Eles não têm leitura. Vamos ver outra besteira. Besteira. Aí outra aqui. De que viés parte tal informação? Quer dizer, claro, eles endeusam o Estado de Israel. O Estado de Israel é intocável. Se for esquerdita tal notícia, não passa de uma especulação tendenciosa. Claro, quem tem o monopólio da verdade é a direita. Se o Carlos Bolsonaro, através do gabinete do ódio, falar um bocado de merda, dizer que a Terra é plana, eles acreditam que a Terra é plana. E eles vão acreditar que tudo que não fale relacionado à Terra plana é teoria da conspiração, ou então é coisa da esquerda, evidentemente. Então, é esses delírios, né? Esses delírios, ó. Olha aqui. Ataque
ataca sempre os Estados Unidos por causa do protestantismo e da causa de sua aliança com Israel. E agora, pretensiosamente, levanta a hipótese de informações de membros progressistas do governo. Que piada. Isso não é membros progressistas do governo. São pessoas ligadas à agência de inteligência do Israel, do Mossad, que está falando isso. Não tem nada a ver com questão de progressista. E, aliás, deixa eu te explicar uma coisa. Você que foi citado aqui, eu não vou citar seu nome, mas vou citar o que você escreveu. Israel é um país progressista. Se você fosse inteligente, coisa que você não é, você leria que Israel foi criado por comunistas. Aliás, o Estado de Israel é um Estado socialista até hoje. 90% das propriedades de Israel são propriedades do Estado. O israelense, ele exerce através de uma posse, mas não de propriedade privada. Pelo menos você devia saber isso. Mas quem é que disse que neoconservador é levado a sério? Outra coisa, e se a denúncia for falsa? Faltou você comentar aí. Aí eu disse, olha, resta averiguar se a informação é falsa ou não. A imprensa tem o direito de publicar quando há notícias que são agravantes. Agora, se vocês têm problemas com a realidade, paciência. No meu humilde entender, essa história, no mínimo, está mal contada. Por quê? Porque realmente tem toda a cara de um false flag. Aqui, olha só, outra coisa aqui. Não seu chapéu de alumínio. Oh, meu Deus do céu. Não, eu não sou bolsonarista. Olha o vídeo do Mundo Militar sobre isso. Olha, eu vejo o vídeo do Mundo Militar. Eu acho que tem algumas boas sacadas, mas isso não quer dizer necessariamente que eu concorde com tudo que o mundo militar diz. E isso porque o mundo militar também tem esse viés pró-sionista, pró-americano, pró-democracia liberal, e, portanto, muitas vezes, eles acabam realmente romantizando as democracias liberais. Eu não tenho o menor romantismo com qualquer tipo de Estado, seja de Estado totalitário, seja de democracia liberal. Evidentemente que eu não estou equiparando a democracia liberal, no seu aspecto interno, com regimes totalitários, ou então um grupo terrorista como o Hamas. Não posso comparar isso. A dinâmica da sociedade israelense é diferente da dinâmica da sociedade palestina na mão do Hamas. Tá? É uma outra realidade. A realidade israelense é uma realidade, por assim dizer, mais favorável, mais arejada do ponto de vista político, do que a sociedade dominada por um grupo radical islâmico. Tá? Isso é incomparável. Mas isso não quer dizer que mesmo esse governo não possa cometer atrocidades. E comete, não são poucas. Tá? É isso que nós temos que entender. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é porque é democracia liberal que não possa cometer atos bárbaros, atos violentos, atos corruptos, mentiras, etc. Veja, por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma democracia, mas invadiu um país baseado em uma mentira. Por uma questão meramente geopolítica. Veja a Primavera Árabe, que foi patrocinada pelos Estados Unidos em grande parte. Olha o caos que eles causaram no mundo árabe. Quantas pessoas morreram nessa graça? Aí olha o vídeo do Mundo Militar sobre isso. Aconteceu mesmo na guerra de Yom Kippur. O alto escalão do exército subestimou Hamas, achando que nem tinha condições de fazer um ataque dessa escala. Erro gigante que deve ser punido com todo rigor. Parece assim que o cara é um israelense falando, né? Depois da guerra, quem soube disso e subestimou? Mas está longe de ser essa teoria da conspiração alucinada. Como não? Não tem nada de teoria da conspiração. False flag existe em países, sim. Existe, isso não é invenção. Tá? Que é estranho, é estranho. É muito estranho que um país tenha consciência de que será atacado com um ano de antecedência, vendo pessoas treinando, dentre outras coisas, não ter feito absolutamente nada. Então, meus amigos, é o seguinte. O tempo será o senhor da razão. O tempo vai esclarecer a respeito dessa questão, mas no meu humilde entender, essa história está muito, mas muito mal contada. E se de repente, partindo da pressuposição, o governo de Israel foi cúmplice do assassinato dos seus próprios concidadãos, não por negligência, mas até mesmo por uma proposição política de querer realmente uma guerra contra Gaza, aí eu digo, realmente nós estaremos num dos maiores escândalos da história do Estado de Israel. Então, meus amigos, um grande abraço.